Muito bom dia a todas e a todos. Bem-vindos e bem-vindas à segunda ronda, ao segundo painel do Grupo de Trabalho de Teoria dos Cineastas, tanto os que estão aqui presentes nesta sala virtual, como também quem nos acompanha através do YouTube. Iremos ter aqui, assim, três intervenções que complementam aquelas que foram feitas ainda no painel anterior. Agradecer em primeiro lugar à IEM e à organização toda a estrutura e a possibilidade deste evento decorrer. É muito grato que isso suceda. Também agradecer aos oradores e, no fundo, enfim, a todos aqueles e todas as pessoas que têm acompanhado e ajudado o grupo de trabalho de teoria dos cineastas a progredir e a avançar. Portanto, e sem mais demoras, iremos ter uma apresentação. Portanto, temos aqui assim uma pequena permuta. Portanto, o Marcelo Carvalho, da UTP, Universidade do UTI do Paraná, irá intervir em primeiro lugar com uma com um paper sobre autorias, alguns apontamentos sobre a crise do autor e a teoria dos cineastas. Depois teremos Bruna Carolina Carvalho, da Unirio, com um paper intitulado Glauber Rocha e a montagem de uma história do Brasil. E por fim teremos Jaime Melo, da UAM, com uma conferência intitulada A Estética dos Games e a Representação no Cinema, um olhar sobre Parallel, de Harun Farocki. E, portanto, mais uma vez agradecer a vossa presença, também o generoso contributo dos oradores. No final teremos espaço para a discussão e pronto. Portanto, peço ao Marcelo que faça o favor então de prosseguir. O palco virtual é seu. Ok. Bom, em primeiro lugar, gostaria de fazer um agradecimento a esse GT de Teoria dos Cineastas aqui da IEM, que é nosso companheiro, nosso co-irmão do GT do qual eu participo e que já fui coordenador, e temos um atual coordenador aqui na mesa, que é o Jamer. Aliás, alguém com quem eu sempre me encontrei desde o início da minha vida acadêmica. E um agradecimento também à participação nesse ST, com esse trabalho, às professoras Manuela, Ana Piria, a Maria do Rosário Leopoldo Belo e ao professor André Rui, por estar por essa oportunidade aqui. Bom, antes de prosseguir, alguns avisos também que fazem parte da minha explanação. Quer dizer, o primeiro deles é que eu estou desenvolvendo e tentando levar adiante com todos os percalços que esta função traz, que seria pensar em alguns temas gerais que poderiam auxiliar, afetar ou causar alguma tensão com relação àquilo que né, nós vimos chamando como teoria dos cineastas, né? Teoria dos cineastas, como se fala no Brasil. O meu interesse até aqui tem sido a questão do pesquisador, da pesquisadora, nesta questão eu já cheguei a algumas conclusões com relação à própria função daquilo que faz um pesquisador, uma pesquisadora dentro da teoria de cineastas, quer dizer, o que teria de semelhante com a pesquisa em outros temas e o que seria específico de uma questão dentro da teoria de cineastas nessa questão da pesquisa. Eu estou migrando um pouco o meu interesse nesse momento. Estou saindo um pouco da questão da pesquisa, ou então, não exatamente saindo, mas colocando mais uma camada sobre essa questão da pesquisa, que é a questão do autor e que é a questão da autoria. Bom, a primeira coisa a se falar aqui, que esse é o início de pesquisa e o início de reflexão.
tenho algumas coisas planejadas para o futuro. Nesse momento, eu ainda tenho, confesso, muito mais questões, dúvidas e impasses do que exatamente uma resposta clara para aquilo que eu estou procurando. Mas, intuitivamente, evidentemente, e a partir também de dados efetivos, eu acho que a questão do autor, de uma forma geral, é algo que seria, talvez fosse importante para aqueles que trabalham com a teoria dos cineastas, venha a tocar em seus diversos aspectos. Bom, a primeira coisa seria isso aqui, talvez seja já uma questão já mais ou menos esquadrinhada, né? A questão da diferença entre a teoria de cineastas e a teoria do autor, né? Já se falou sobre isso, falou até muito bem. Mas eu não queria tocar nisso, quer dizer, essa não é a minha questão. A minha questão, a partir do tempo para cá, começou a ser exatamente a problematização daquilo que se chama do autor, né? E aí, só pontuando, quer dizer, não nos cabe, talvez, né, essa minha posição, não buscar um autor cineasta, quer dizer, não buscar aquele fio constitutivo que passa de filme a filme e que se caracterizaria um estilo do cineasta, quer dizer, talvez não seja essa a intenção de uma teoria dos cineastas, mas, por um outro lado, e aqui eu estou recorrendo a um determinado texto que eu fiz, por outro lado, talvez demonstrar algo, né? Demonstrar também uma determinado fio condutor, uma determinada passagem, mas não exatamente na questão do estilo, vamos dizer assim, com implicações estéticas, mas demonstrar algo que talvez passe por alguma coisa que eu poderia definir de uma forma bastante ampla, né, e até pouco rigorosa, como um pensamento. Um pensamento dentro do filme, um pensamento talvez na obra, e quem sabe até uma teoria subjacente às imagens e sons dos filmes, né? E que seja necessariamente depois reaproveitado por um pesquisador e construído alguma coisa também a partir daquilo, né? De uma certa cooperação distante entre o trabalho de cinema, de imagem e som, e o discurso que está sendo criado pelo pesquisador. Enfim, ainda me referindo a algumas questões que eu abordei que eu venho abordando em algum momento de uma forma bastante esparsa, né? E uma questão seria exatamente essa relação do autor com a teoria dos cineastas, e uma certa vontade minha, talvez, de tentar fugir um pouco desta questão, de sair um pouco da questão do autor. Primeiro, como no texto do ótimo texto do professor Chico Cardoso Cunha, Teoria de Cineastas versus Teoria do Autor, onde ele coloca algumas balizas, separando uma coisa da outra, mas a minha questão seria, sobretudo, a questão da problematização da questão do autor e da questão da autoria. E também de uma certa vontade minha, neste momento, de tentar sair desta questão, que pode também induzir a alguns becos sem saída, né? Talvez. Bom, neste momento específico, eu comecei essa busca e me veio à mente já 3 autores e 3 textos que são basilares com relação à questão da autoria, mas a questão pela crise da autoria. Quer dizer, o começo ao inverso, né? Em vez de fazer o embate com a teoria do autor, em que se afirma uma autoria, fazer o caminho inverso e tentar entrar justamente por onde outros autores entraram, e até muito antes da gente, no final da década de 60, com relação ao questionamento do que seria uma autoria. E nesses 3 textos, né, que eu estou começando a trabalhar, seria bom dizer aqui quais são exatamente. Quer dizer, o primeiro seria do Michel Foucault, o que é um autor, Roland Barthes, A Morte do Autor, e o texto do Pasolini, que é o Pasolini, que é o cinema de poesia. E só confirmando aqui, quer dizer, o Foucault, ele é um texto de 1969, que é a transcrição de um debate entre o Pasolini e filósofos, e que ele trabalha muito a questão da função autor. O do Barthes é um texto de 1968,
onde ele coloca a figura do escritor moderno contra a figura do autor, vamos dizer assim, quer dizer, é uma reinvenção daquele que escreve para um outro patamar que não a afirmação do autor, e que depois vai gerar em Barthes uma exaltação o que eles chamam, né, uma exaltação do destino em vez da origem, isto é, uma exaltação daquele que lê o texto, no caso, na questão da literatura, em detrimento daquele que faz. Quer dizer, o grande acontecimento da literatura estaria na posição limite, na posição do leitor. E o texto do Pasolini, que é até anterior a esses dois que eu citei de poesia, que é um texto de 1965, onde ele, o que é curioso, e eu gostaria de acabar minha intervenção em breve, o que é curioso porque ele não coloca exatamente um questionamento direto e claro contra o autor, ao contrário, no cinema de Pasolini, no cinema de poesia, o Pasolini faz uma reconsideração da autoria aí já no campo do cinema, e ele multiplica essa autoria, o que ele vai chamar de subjetivo indireta livre, e vai gerar o que ele também chama de cinema de poesia. E essa duplicação da autoria, duplicação da autoria, quer dizer, vai talvez enchendo ali de personagens com quem ele conversa, é ao mesmo tempo uma afirmação do autor e, por outro lado, também um questionamento da própria autoria, mesmo que essa é uma leitura minha, tá? Mesmo que o Pasolini não quisesse a princípio dar esse contexto. Enfim, de qualquer forma, assim, a questão do apagamento, do desaparecimento, há uma dicotomia nesses três autores, né? Principalmente em Barthes e em Foucault, nesses textos, que é a questão do desaparecimento e do reaparecimento de uma outra forma do autor, em determinado sentido. Quer dizer, o próprio Foucault diz que a questão dele não é exatamente desse desaparecimento do autor, mas de uma reconsideração de uma função autor através de uma discursividade. Quer dizer, existiria... a questão do Foucault não é exatamente contra o autor, pelo menos é essa a minha interpretação, como a do Barthes parece, mas uma questão de reconsideração da figura do autor através de novas discursividades. Enfim, eu não vou entrar, já vi aqui que meu tempo já está se esgotando, então eu não tenho, evidentemente, como entrar em toda essa discussão levantada pelos três, né? Tanto pelo Barthes, pelo Pasolini e pelo Foucault. E não era também a minha intenção aqui fazer exatamente esse embate com esses textos, mas caminhar para um outro ponto, que seria exatamente a da contextualização disso no cinema, uma tentativa de saída de certos becos sem saída colocados justamente por essa questão da autoria. Duas questões, aqui dando uma olhada no horário, duas questões que eu acho que seriam fundamentais para a questão do cinema com relação a toda essa questão da autoria, seria a questão da obra coletiva e do lugar de discussão da autoria dentro do cinema. Quer dizer, uma primeira questão da obra coletiva, e esse me parece uma pedra de toque, né, de todos aqueles que começam a lidar com a teoria dos cineastas, né, e essa é uma discussão que nós temos no Brasil, inclusive, em como conseguirmos ampliar a noção de cineasta, não apenas para a figura do diretor, mas para as outras figuras que contribuem efetivamente de maneira criativa ou com um determinado pensamento para a escritura do filme e para o filme acabado. Então, neste sentido, me parece que tanto a teoria de cineastas quanto a própria constituição do cinema como obra criativa coletiva já dá um ensejo muito claro para que essa questão do autor seja uma questão que seja muito premente para o cinema, muito evidente que se discuta isso, né? Na literatura é diferente, assim, você tem geralmente na maior parte dos casos, evidentemente, um determinado autor, tanto na literatura quanto na filosofia. Esse embate se dá de uma forma diferente. Uma outra questão seria o próprio lugar da
discussão da autoria dentro do cinema, né? Lembremos que o cinema é uma prática, uma arte, um pensamento que começa ali no final do século XIX e que vai enfrentar uma série de questões, inclusive de afirmação, em que a questão da impessoalidade da máquina e do registro técnico e a questão da autoria, elas são colocadas muito, muito rapidamente, né, no cinema. Nos primeiros, talvez, 20 anos da criação oficial do cinema, em 1995, há uma discussão grande justamente sobre essa impessoalidade e até de uma certa questão, nesse momento, uma questão até ingênua do realismo com relação ao cinema, como o cinema como dando exatamente aquilo que aparece, quer dizer, conseguindo captar aquilo que surgiria na frente. E esse foi um discurso, né? Agora, remetendo muito à questão da função do Foucault, foi um discurso muito corrente nesses mais ou menos 20 primeiros anos, de um apagamento de uma autoria ali dentro desse início do cinema, mas, ao mesmo tempo, né, e de maneira muito forte, talvez ali a partir de pouco antes da década de 20, uma discussão de que não, de que o cinema teria uma autoria, sim, e isso começa de uma maneira bastante organizada, bastante sistematizada a partir do cinema soviético, da questão da autoria nessa dupla direção e montagem, o diretor como montador, ou a montagem rainha como estando à frente de todas as outras questões do cinema. E me parece que essas duas questões, tanto da obra coletiva como do lugar da discussão da autoria do cinema, faz com que o cinema seja um óculos perfeito para esse tipo de discussão. Enfim, há uma série de questões levantadas, tanto por Barthes como por Foucault, que não vai dar tempo aqui de eu tocar nesse assunto, mas eu fiz aqui um pequeno apanhado, como, por exemplo, a citação que Foucault faz do Samuel Beckett, já no início das suas questões, tem Ok, obrigado. Que é uma citação direta ao Samuel Beckett, quando ele diz que quem importa quem fala. E essa é uma questão do cinema que também tem essa questão do que importa quem fala, e também tem a questão do sim, importa quem fala, né? Essa tensão dentro da história do cinema ela é muito clara, né? Ao mesmo tempo, um cinema que se quer invisível, que se quer no autoral, e, de outro lado, alguns cinematografistas que afirmam, ao contrário, a obrigatoriedade quase de uma dação de autoria dentro do cinema. Enfim, e aqui terminando a minha fala, para não entrar muito, não avançar muito do tempo, qual é o caminho que eu penso em tomar a partir disso? Quer dizer, há toda uma discussão que deveria se ter, tanto com relação a esse confrontamento do que seria o autor, dentro da questão da autoria, tanto em Barthes como em Foucault, e como em outros autores também. Vários outros autores vão tomar essa questão. Mas o caminho que eu tomo seria um caminho especificamente cinematográfico para tratar do cinema. E aí é que eu acho que eu posso encontrar uma solução para esse impasse. E onde estaria essa solução que eu vejo agora? Na questão do subjetivo direto dentro do Pasolini, na afirmação de uma pulverização de uma autoria e que, ao mesmo tempo, pelo menos para mim, neste momento, resolve a questão do autor e, ao mesmo tempo, da sua pulverização em várias vozes. Esse caminho que eu estou tomando, evidentemente, não é alguma coisa a ser aplicada em todo o cinema, evidentemente. Inclusive, o Pasolini fala isso, quer dizer, quando ele divide cinema de poesia e cinema de prosa, ele está dizendo isso aqui é um tipo de cinema, isso aqui é um determinado veio do cinema. Mas o que eu gostaria de ressaltar é exatamente esse caminho aberto por Pasolini, de uma reafirmação de várias vozes, como um sentido duplo de tanto, de um lado, de um apagamento do autor, e no sentido de que há várias vozes dentro daquilo que Pasolini fala de subjetivo indireta livre, que ele remete à literatura, né? Quando fala do discurso indireto livre,
e que ele uma das questões básicas de Pasolini no cinema de poesia é exatamente essa pulverização de vozes, quer dizer, uma demarcação muito clara do que seria a voz do autor de cinema, do cineasta-autor, e intervenções formais dentro do filme, e uma afirmação de personagens que têm todo um universo muito distante daquilo que o universo do autor está propondo, e personagens complicados, personagens de outra seção cultural, personagens que têm uma outra inserção, e que assim a afirmação dessa voz de Pasolini e do autor que o Pasolini diz, a afirmação das vozes dos personagens, faria uma pulverização dentro do filme. Enfim, eram essas as questões que eu gostaria de trazer aqui para vocês. E no debate a gente pode caminhar um pouco mais para elucidar algumas coisas, para trazer algumas questões de volta. Mas, de qualquer maneira, o André aqui está me dizendo que faltam 2 minutos, eu só gostaria de dizer que assim, essa é uma questão que eu trago muito mais dúvidas e incertezas até agora do que exatamente alguma coisa finalizada e pronta, né? E esse caminho que eu estou pensando em tomar, que é o caminho da questão do subjetivo indireto ali, para resolver esta questão em particular, que me parece até agora o mais profícuo. Bom, gostaria de agradecer a todos pela participação e estou aqui aberto a questionamentos depois das outras falas. Obrigado. Obrigado, Marcelo, por esta intervenção considerativa, teórica, sem dúvida nenhuma que suscita várias questões e abre aqui sim também novas vias de pensamento. E passaremos agora de seguida então para a apresentação da Bruna Carvalho, Glauber Rocha e a montagem de uma história do Brasil. Bruna, por favor. Olá, boa tarde e bom dia a todas e a todos. Antes de dar início, eu queria também agradecer a organização do encontro da IEM, agradecer ao professor André Graça, às professoras Maria do Rosário e Manuela Penafria pela mesa. E, bom, o que eu apresento hoje são algumas das reflexões que eu desenvolvi no meu mestrado, que eu defendi em 2019 e que eu justamente investigava a questão de um leitor, Glauber Rocha, para se contrapor a essa ideia de autoria. E eu intitulei essa comunicação de hoje como Glauber Rocha e a montagem de uma história do Brasil. Eu vou pedir licença para vocês para eu ler, porque senão eu vou me perder no tempo, eu prefiro ter um texto. E vou compartilhar também uma pequena apresentação que eu fiz. Pronto. Está aparecendo? Tá. Bom, em entrevista concedida a João Carlos Teixeira Gomes, que é o biógrafo do Glauber Rocha, a jornalista Maria Teresa Sopenha relembra o período em que viveu com o cineasta, seu então companheiro, em um quarto no Hotel Habana Libre, em Cuba. Sopenha conta que nessa época Glauber lia muitos livros, jornais e revistas sobre o Brasil. Ela se impressionava com a sua disciplina pessoal em seus estudos e na sua maneira inusitada de ler. Ele deixava livros abertos no chão. Para dinamizar a consulta e revelava uma fantástica memória quando queria voltar aos trechos selecionados. Em sua biblioteca telúrica, Glauber sobrepõe no chão livros de autores diversos, provenientes de tempos e lugares distintos. Sobrevive nesse leitor os traços do cineasta. Ele forja, ainda aqui no chão, uma mesa de montagem com seus livros. Seleciona e corta aquilo que julga relevante dos trechos enquadrados e de suas páginas, rearranja-os em outra ordem, constrói um pensamento que não se dá em um ou em outro livro, mas entre os livros. O relato de Sopenha, ele remonta ao ano de 1971, quando Glauber já era internacionalmente conhecido como artífice do movimento do cinema novo e como diretor de filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64, Terra em Transe, de 67, e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 69.
Já exilado, ele decide ir a Cuba e lá, junto ao dirigente comunista Marcos Medeiros, dedica-se ao projeto de montar o filme-ensaio História do Brasil. Inicialmente, a ideia era fazer um longa-metragem de arquivo que narrasse uma cronologia histórica, começando na invasão portuguesa de 1500 e que avançasse até o presente no qual ambos estavam instalados, o início dos anos 70, um momento de endurecimento da ditadura civil-militar brasileira. Porém, várias dificuldades atravessaram esse longa, desde discordâncias entre Medeiros e Glauber, até desentendimentos entre Glauber e as autoridades cubanas, passando por algumas dificuldades financeiras. Do início entusiasmado em Havana, para um filme que se pretendia ter 7 horas de duração, restou um longa inacabado, de pouco mais de 2 horas, precariamente montado em Roma, em 74. História do Brasil foi exibido publicamente somente por 2 vezes, enquanto Glauber esteve vivo, até 81, e outras poucas vezes em festivais póstumos de tributo à sua obra. Este filme que sobrevive é uma costura de fragmentos de outros filmes de ficção, de documentários, de cinejornais, de reproduções de material de imprensa, iconografia, pinturas, esculturas, retratos, enfim. Por 1h50, essa montagem ela é acompanhada por uma narração em voz-over que percorre uma história do Brasil, pontua os eventos políticos mais importantes e forma uma espécie de galeria de políticos e intelectuais de destaque. Subitamente, essa narração é substituída por uma sequência de 10 minutos de trechos de músicas populares brasileiras. Depois, uma tela preta cobre um áudio de uma conversa entre Glauber, Medeiros e um terceiro homem, que eu não pude identificar, na qual eles fazem um balanço da situação política e artística do país. Ao final, tem-se uma nova sequência musical, finalizada com a melodia do hino nacional brasileiro. Às vezes, as imagens escolhidas, elas coadunam-se com a narração, e por outras, elas não guardam nenhuma relação pré-concebida com o texto que está sendo narrado. Por um lado, esses momentos de disparidade entre aquilo que se ouve e aquilo que se vê denotam o cenário de escassez em que o filme foi produzido. Em razão do exílio, os realizadores podiam contar somente com um pouco material sobre o Brasil existente nos arquivos do Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica, o ICAIC. Por outro lado, essa mesma disparidade faz com que a história do Brasil ultrapasse os limites do cinejornal ou do filme didático, pois as imagens não cumprem uma função meramente ilustrativa. Elas ganham uma camada crítica e cabe ao espectador extrair novos sentidos dos choques entre som e imagem. Retirar potência da precariedade era algo que Glauber defendia há anos como um aspecto diferenciador de um cinema de terceiro mundo. Em 1965, o Cinema Novo foi objeto de uma retrospectiva num congresso em Gênova, na Itália, e nessa ocasião o Glauber lê O Estética da Fome, que é um texto que já foi transformado em uma espécie de manifesto e de programa formal do movimento. Eu selecionei um trecho. A fome latina não é somente um sintoma alarmante, é o nervo de sua própria sociedade. Aí reside a trágica originalidade do cinema novo diante do cinema mundial. Nossa originalidade é nossa fome, e nossa maior miséria é que esta fome, sendo sentida, não é compreendida. Sabemos nós que fizemos estes filmes feios e tristes, estes filmes gritados e desesperados, onde nem sempre a razão falou mais alto, que a fome não será curada pelos planejamentos de gabinete, e que os remendos de Technicolor não escondem, mas agravam seus tumores. Assim, somente uma cultura da fome, minando suas próprias estruturas, pode superar-se qualitativamente. Segundo essa formulação estética, a falta de estrutura não é um entrave, mas um traço de originalidade. História do Brasil pode ser lido nessa mesma chave. O fato de os diretores necessitarem improvisar com o que tinham à disposição ampliou a heterogeneidade dos materiais. Do encontro entre imagens díspares, tem-se outras histórias passíveis de serem percorridas, e a cronologia da narração vai, aos poucos, se embaralhando no caos anacrônico das imagens. Há um dado interessante nesse caldo de fragmentos.
Os trechos extraídos dos filmes ficcionais ocupam mais de 50 minutos das 2 horas e meia de duração do filme. O restante do filme, vale dizer, ele não é dedicado somente a documentários ou trechos de telejornais ou recortes de periódicos e de iconografias. Como eu mencionei anteriormente, Glauber faz uso de reproduções de pinturas e de esculturas como substrato imagético para contar a sua versão para a história do Brasil. Bem, essa escolha por filmes ficcionais, ela tem pelo menos 2 razões para além da ausência de arquivos mais robustos. A primeira é apontada por Maurício Cardoso, historiador que dedicou um capítulo da sua tese de doutorado à história do Brasil. Ele assinala que o uso de excertos de ficção já apreciados por parte do público verticaliza as questões históricas discutidas e promove um acúmulo de reflexão. Ele escreve: o recurso a um filme conhecido e referenciado por uma tradição de debates traz um agravante à análise, pois a sequência enxertada poderia nos remeter ao filme de origem e funcionar também como uma imagem suplantada e inserida em outro contexto. Um exemplo disso, de que fala Cardoso, é uma das sequências que tem cerca de 2 minutos, em que se aborda o tráfico e a escravização de homens e mulheres da África para trabalhar nos engenhos de açúcar no Nordeste brasileiro. A narração é acompanhada por imagens do filme Gangaba, realizado por Cacá Diegues em 1963. Esse filme ele narra a história de Antão e de escravizados que fogem de fazendas na capitania de Pernambuco e formam o Quilombo dos Palmares. No Quilombo, Antão, que era filho de uma rainha no continente africano, seria coroado como Gangazumba. Ele é protegido e guiado pelo orixá Oxumaré, cujo símbolo, uma pulseira, é mostrado em uma das cenas que compõem a história do Brasil. Apesar da narração apenas mencionar rapidamente a resistência dos escravos, como a formação de quilombos, a opção por Gangazumba fornece um acúmulo de reflexão. A escolha por esse filme tensiona o protagonismo do período histórico narrado pelo texto. Em vez de ser a metrópole, o Império Português, e as potências econômicas, como a Inglaterra, a Holanda, como está sugerido pela narração, as principais personagens são os homens e mulheres que resistem à escravização. São eles que guardariam a potência revolucionária no Brasil colonial e seriam eles que trariam consigo as características culturais mais relevantes, resumidas, nesse caso, na pulseira de Oxumaré. Escreve Glauber no Manifesto Estética do Sonho, de 71, que é uma espécie de atualização do manifesto anterior, Estética da Fome. As raízes índias e negras do povo latino-americano devem ser compreendidas como única força desenvolvida deste continente. Nossas classes médias e burguesias são caricaturas decadentes das sociedades colonizadoras. Esse trecho do filme dá a ler que a organização dos negros em quilombos é reação direta da exploração econômica estrangeira, da formação dos latifúndios, da produção açucareira, da desumanização da escravatura. A tônica sugerida pela sequência é a de que o filme não se comprometerá com a história dos vencedores, mas sim com a história dos vencidos, conforme Walter Benjamin já descreveu como tarefa do historiador em uma de suas teses sobre o conceito de história, de 1940. A segunda razão para o uso de filmes ficcionais teria respaldo na compreensão que o próprio cineasta traça acerca da escrita da história em outros textos seus. Há um breve prefácio sobre isso, datado de 68, incluído na publicação do roteiro de La Nascita dell'Idea, escrito por Glauber sob encomenda da RAI. Esse filme nunca foi realizado, ele só existe enquanto roteiro. Sob o título E Realidade do Filme Histórico, ele escreve: a história passada, presente e futura é irreprodutível. Salambô não é um documentário sobre Cartago, mas um delírio causado pelo desejo estético de Flaubert, projetado para além da deteriorada França, depois da tragédia napoleônica que restabeleceu o provincianismo realista de Madame Bovary. Napoleão, de Stendhal, carregada por suas imprecisões históricas, é a melhor análise do discurso geral. Buñuel considera o cinema um fato onírico, e os filmes de Alessandro Blasetti, Cecil B. DeMille, Federico Fellini, bem como os clássicos do neorrealismo, Roma, Cidade Aberta e A Terra Treme, são plasmas racionalizados dos vulcões inconscientes. Deformação, impressão, expressão, reversão, subversão caracterizam as grandes artes.
O que importa é a visão que o artista tem da realidade e sua capacidade para criar, além dos documentos. Glauber alça os romances históricos e os filmes ficcionais à posição de documentos tão eficazes para dirigir a história de um evento, de um período ou de um país, quanto seriam as reproduções de periódicos, as atas oficiais, contratos, entre outras fontes. O cinema e a literatura são consideradas fontes capazes de extrair da realidade sua história secreta, uma espécie de camada inconsciente. Glauber também rearma essa questão em uma entrevista de 76, concedida ao Jornal do Brasil já em seu retorno do exílio. Na conversa, ele trata especificamente sobre o trabalho de pesquisa e de montagem de história do Brasil e afirma: você pode publicar 50 teses de economia e de política da maior importância, mas, de repente, é um romance, um poema, um filme, uma peça de teatro ou um samba que dá um sinal. Um grande erro ocorrido na França foi quando, embalados pelo desenvolvimento do estruturalismo, os franceses tentaram teorizar e transformar a arte em ciência. O resultado foi que a arte na França desapareceu. Hoje lá só existem cientistas sociais críticos, o que é muito importante, tanto quanto é grande não haver poesia nem música. O último romancista na França foi Lévi-Strauss, que é antropólogo. Bom, eu me encaminho agora para o fim da minha apresentação, com um breve apontamento sobre a última fala do filme. Após os 27 minutos de conversa, acompanhados por uma tela preta, Glauber decide encerrar a história do Brasil com uma citação ao poema Hino Nacional de Drummond, de Carlos Drummond de Andrade. Ele afirma: como diz o poeta Carlos Drummond de Andrade, que é um oráculo, escreveu o Claro Enigma, precisamos esquecer o Brasil e descobrir o Brasil. Mencionar o poema de Drummond, apontar para uma necessidade concomitante de esquecer e de descobrir o Brasil, é um convite para construir a obra a qual Glauber e Medeiros se propuseram, mas, ao mesmo tempo, também é um convite para destruir. No filme História do Brasil, convivem esses dois impulsos. O primeiro, o de descobrir, o de lembrar, o de explicar, o de erigir uma linha cronológica a partir de causas e consequências. O segundo impulso, o de esquecer, implodir, questionar esses fatos históricos através das disparidades suscitadas não em uma imagem ou em outra, não em uma narração ou em outra, mas no embate entre as imagens e a narração. Assim, é mais ou menos como Glauber produzia sua leitura com os livros abertos no chão e alinhavava um pensamento entre os livros, naquela cena que eu apresentei no começo. O teórico e professor Ismael Xavier fala sobre a presença na filmografia de Glauber de um desejo de história, muito próprio de sua geração de intelectuais. Pensar esse cinema é investigar os... Deixa eu só baixar aqui. Pensar esse cinema é investigar o seu modo de abraçar a história, pois Glauber é sinônimo de uma interrogação, abrangente, ambiciosa, às vezes delirante, mas sempre corajosa, endereçada ao nosso tempo a partir da ótica do terceiro mundo. A história do Brasil permanece até hoje cheio de lacunas e sem finalização, e justamente por isso carrega uma abertura a todas as instâncias nas quais domesticamos o tempo, o passado, o presente e o futuro, com uma espécie de abreviatura concentrada. Nessa abertura, convivem os avanços cronológicos dos documentos oficiais, as memórias cristalizadas em documentos, mas também as memórias dos recuos, das dúvidas, dos impasses. Em sua precariedade, a história do Brasil persiste como uma incômoda potência do ausente, do inconcluso e do esquecido. Era isso, muito obrigada. Deixa eu... Obrigado, Bruna, pela sua intervenção. Efetivamente, temos aqui sim uma convergência entre a questão cinematográfica, entre a historiografia e entre também, enfim, toda a teoria de que envolve tanto os estudos cinematográficos como as questões historiográficas. Vamos agora, sem mais delongas, avançar para a terceira e última apresentação deste painel, por parte do Jamer Melo, a estética dos games e a representação no cinema, um olhar sobre o Parallel de Harun Farocki.
Por favor, Jaime, palco virtual é seu. Obrigado, André. Bom dia e boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui apresentando no GT de Teoria dos Cineastas, na IEM. Eu começo agradecendo a organização do congresso, do pessoal da IEM, a coordenação do GT de Teoria dos Cineastas também, pelo espaço de discussão, ao André, graça pela moderação da sessão, e também aos colegas que aqui estão, né, principalmente do seminário temático Teoria de Cineastas da Socini, ex-coordenadores, né, Marcelo e Eduardo. Marcelo, como comentou no início da fala dele, é um interlocutor que a gente se encontra em diversos congressos, pelo menos há 10 anos já. Então, é uma satisfação estar aqui com todos vocês. E o que eu vou apresentar, inclusive, para quem acompanha o ST Teoria de Cineastas da Socini, é algo que eu já venho desenvolvendo há algum tempo. Inclusive, a ideia de teoria de cineastas me possibilitou dar alguns passos atrás na pesquisa de doutorado que eu desenvolvi entre 2012 e 2016 sobre a obra de Harun Farokh e repensar a obra dele à luz da teoria de cineastas, da teoria de cinema, da teoria das imagens, de um modo geral, e, sobretudo, da teoria das mídias, que é um pouco do que eu vou tratar aqui, a partir de um método arqueológico de trabalho com as imagens, um método especulativo e comparativo que o Harun Farokh desenvolveu, pelo menos nas obras de vídeo-instalação, e uma delas é que eu vou tratar aqui. E eu vou ler um texto também, para não ficar muito disperso. Então, o cineasta alemão Harun Farokh trabalhou durante 5 décadas em uma rigorosa arqueologia da cultura visual contemporânea. Um artista, mas também teórico e pensador das imagens, interessado nas mudanças e nos efeitos das mídias audiovisuais nas sociedades, no mundo do trabalho e nos aparatos de guerra. Um cineasta que começa sua carreira como um ativista político, molda sua obra cinematográfica como uma espécie de técnico de laboratório, ou seja, numa dimensão técnica e laboral, e em seus últimos trabalhos, já no espaço do museu, desenvolve uma teoria geral da mídia. Criou um pensamento moldado pelo cinema, deduzindo dimensões epistemológicas, históricas e culturais das imagens, e nos últimos anos de sua carreira, focou no uso de espaços virtuais, máquinas de visão automatizadas e próteses digitais na vida civil e militar e em instalações de vídeo. A linguagem das imagens computadorizadas é o tema que atravessa Parallel, obra de 2014, o último trabalho realizado por Harun Farokh. Trata-se de uma instalação em vídeo em 4 partes, arquitetadas em um amplo ensaio sobre os diferentes aspectos constitutivos das imagens de animação computadorizadas e seus mecanismos de representação da realidade. Nessa obra, facilmente reconhecemos o peculiar estilo de composição e o método arqueológico de Farokh. Lá estão, por exemplo, as múltiplas telas e a possibilidade de interação entre elas, uma espécie de autonomia das próprias imagens, como se uma imagem pudesse interpretar a realidade de outra imagem. Há também a típica narração, que descreve não apenas o que vemos, mas aquilo em que devemos deter nosso foco de observação e análise. Assim como a temática que acompanha desde os seus primeiros trabalhos, a produção, o controle e a manipulação das imagens nos mais variados formatos, do cinema, televisão, vídeo, câmeras de vigilância. E a particular influência nos modos de produção e pensamento sobre a realidade. Em Parallel, Farokh desenvolve essa temática ao se debruçar sobre as imagens produzidas para videogames. De certa forma, podemos pensar nessa obra como uma sequência de investigação teórica sobre os mecanismos ideológicos da imagem manipulada por computador, que já vinha sendo explorada em trabalhos anteriores, sobretudo em Serious Games, de 2010. Obra que explora algumas atividades de imersão em realidade virtual que foram aplicadas em soldados norte-americanos nas guerras do Iraque e do Afeganistão. Algumas cenas de guerra são recriadas e simuladas na linguagem dos games para treinamento antes dos combates reais ou em situações em que os soldados são obrigados a repetir experiências traumáticas com um objetivo terapêutico. Farokh produz um pensamento sobre as íntimas relações entre os avanços tecnológicos e as estratégias militares ao explorar questões internas às reconstituições virtuais da realidade da guerra.
Além de examinar a produção e distribuição das imagens originadas por novas tecnologias, Farok estava interessado, sobretudo, pela intensa influência estética e política que as mídias digitais produzem em nosso cotidiano social. Podemos, portanto, analisar essa investigação de Farok como uma tentativa exaustiva de aprender a olhar as imagens do mundo. Para ele, não é suficiente que saibamos utilizar, editar e manipular as imagens, mas antes é preciso saber como relacioná-las com os possíveis efeitos das imagens sobre o mundo. Uma das interrogações provocadas pelo artista logo no início de Parallel é pensar se com a computação gráfica seria possível criar imagens capazes de superar a representação da realidade, uma questão tão cara ao cinema, à fotografia e à pintura. Farok examina os aspectos constitutivos da animação feita por computador nas últimas décadas, desenvolvendo o pensamento sobre a realidade baseada nas imagens tecnológicas. A realidade fotográfica estaria sendo superada pela realidade tecnológica? As imagens em movimentos computadorizadas estariam superando as imagens em movimento do cinema? São algumas das questões e provocações de Parallel. Trata-se de uma análise dos detalhes da computação gráfica, como as mudanças das formas de representação do movimento dos mais variados objetos, o que ele chama de novo construtivismo, ou seja, uma nova dimensão epistemológica do papel ativo do sujeito na criação e modificação da representação. Nesse sentido, Farok consegue avançar na teoria das imagens ao intuir que uma imagem pode servir de modelo para a criação de novos tipos de imagens. Assim, os avanços da computação gráfica aconteceram de forma muito mais rápida e muito mais substancial do que a pintura, a fotografia e o cinema. De fato, alguns momentos da história servem de catalisadores do avanço tecnológico ou até mesmo o próprio avanço tecnológico funciona como produtor de alterações sociais em nossa realidade. Um exemplo é a ficção científica, que produz determinado imaginário social e acaba sendo construído e realizado posteriormente, alterando o curso de nosso futuro. Foi assim com a fotografia, com o cinema e com a internet. A própria literatura já foi encarada de forma ontológica em relação à nossa realidade social. É o que Farok tenta demonstrar teoricamente em relação à linguagem dos games e às formas contemporâneas de relação entre imagens virtuais animadas e a criação de mundos e realidades possíveis. A imagem virtual seria, portanto, um outro nível de realidade para Farok. A tela do computador já não tem a pretensão de uma interface inerte no processo de representação, como acontecia com a tela do cinema. Enquanto a sala escura de projeção no dispositivo cinematográfico trabalhava insistentemente para ser imperceptível, a tela do computador nos mostra constantemente que ela mesma é uma realidade indissolúvel. Não há apenas o problema da superfície das imagens virtuais na linguagem computacional, mas a própria superfície da interface entre as imagens e o usuário, jogando o tempo todo com a noção ilusória de realidade. É algo que se modifica drasticamente em um intervalo de tempo relativamente curto, com os dispositivos de realidade virtual e inteligência artificial. O interessante é que, em paralelo, Farok explora as formas visuais dos jogos digitais como parte de uma tradição de representação que remonta à antiguidade. Para ele, é a arquitetura, mais do que um princípio narrativo ou a arte de contar histórias, que parece ser a força motriz por trás das inovações do mundo dos jogos. Nas interfaces dos games, cujos projetos variam de gráficos esquemáticos de varredura a representações fotorrealistas, vemos figuras simples, construídas a partir de objetos geométricos básicos ao lado de modelos vetoriais e animações complexas da computação gráfica, como são usados hoje também na meteorologia. A série de Farok de duas projeções simples e duas projeções duplas demonstra quão fortemente os aspectos visuais das chamadas novas tecnologias se originam de desenhos, ilustrações e também da cartografia. Na linha de análise de imagens comparativas, o processo arqueológico e metodológico de Farok, Parallel explora uma questão fundamental. Até que ponto os jogos de computador hoje buscam acompanhar ou até mesmo transcender a experiência estética do cinema? Um aspecto significativo dessa instalação é a sua montagem horizontal, uma matriz do cinema exibida no espaço do museu e adaptada a este espaço. A primeira e terceira partes de Parallel, que é produzida em 4 partes, fazem uso de projeções duplas que enfatizam a comparação entre dois mundos visuais por meio do desempenho gráfico. Aqui, mais uma vez,
Farok cria a impressão de um laboratório de edição, onde o observador é convidado a seguir a análise das imagens. Sua abordagem não imita o funcionamento de um videogame, mas situa o espectador de acordo com as leis do cinema. Não há joystick convidando o observador a intervir na montagem de imagens, como existe no mundo dos jogos. Em vez disso, a lógica da montagem paralela, como uma associação vertical ou horizontal, é expandida através de comentários em voz off, simultaneamente focada e especulativa, emitida a partir de colunas sonoras dispostas de forma precisa, diretamente à frente da respectiva projeção, ou em caixas de som acopladas em cúpulas fixadas logo acima do observador. Portanto, a obra apresenta a montagem de imagens e a mixagem acústica também em modo paralelo. O que Michel Foucault chamou de episteme, ou seja, as condições de visibilidade e visibilidade, mudam no decorrer do tempo. Com essas condições, muda também a maneira como descrevemos e representamos objetos ou transmitimos determinadas regularidades. Cito aqui Foucault em A Palavras e as Coisas. Os códigos fundamentais de uma cultura, os que governam sua linguagem, seus esquemas de percepção, suas trocas, suas técnicas, seus valores, a hierarquia de suas práticas, estabelecem para todo homem, desde o início, as ordens empíricas com as quais ele estará lidando. Fim da citação. O paralelismo, trabalhado de forma meticulosa por Farok, apresenta as imagens animadas específicas dos games como figuras centrais dessa episteme. Galhos e folhas de árvore, grama, vento, ondas do mar, formações de nuvens. São motivos imagéticos que se vinculam ao poder mimético do cinema. As formas simbólicas e os esquemas representacionais do filme de ação servem como escala de comparação para as especulações de Farok sobre o mundo visual dos videogames. Eles são usados para medir mais do que um grau de abstração gráfica que transformou com desenvolvimentos históricos, mas para ele desenhos simples são tão instrutivos quanto modelos fotorrealistas ao examinar como a lógica da animação sintética se distingue dos princípios cinematográficos. Tomando como exemplo as formações das nuvens, Parallel faz uma comparação direta entre as animações de computador e as projeções cinematográficas. O que chama a atenção do espectador não é o grau de analogia alcançado pelas imagens, mas antes a impressão estética produzida pelas luzes levemente pulsantes na tela correspondentes à animação. A análise comparativa de imagens de Farok deixa claro que o desafio real de apresentar nuvens virtuais não reside em imitar a natureza analógica do filme, mas em integrar sua lógica espacial metafórica a um sistema gráfico. A comparação deixa claro como as simulações de computador são simultaneamente índice ou referente. Ou, citando novamente Foucault, uma relação de um objeto com a manifestação de si mesmo. Em Parallel, Farok levanta uma questão epistemológica e inicia uma ampla discussão sobre a natureza e os limites da superfície plana dos mundos criados por computador. Utiliza alguns exemplos em situações em que há uma limitação imaginária da ação dentro desses mundos. Mostra também de que forma alguns limites espaciais servem como tentativas de controle a serem executadas pela linguagem dos games. Percebe-se que há um conjunto limitado de regras científicas pré-estabelecidas no contexto computacional, mas, ao mesmo tempo, há espaço suficiente para criar infinitas articulações dessas regras. Desta forma, é possível criar algo extremamente original com esse tipo de linguagem. À luz do desenvolvimento dinâmico dos videogames, Parallel deixa ambíguo se um novo produtor ativo de experiências visuais estará emergindo de maneira análoga aos dispositivos óticos do século XIX, e se isso deve ser entendido em oposição a um olhar desencarnado do cinema. Novas teorias sobre a percepção do cinema, mas também abordagens históricas e artísticas que exploram a figuração dos espaços segregados e a distância entre a narrativa da imagem e o observador, mostram o quão diversificado e multifacetado pode ser o processo de imersão em uma imagem. Ao final, a análise de Farok enfoca menos a associação específica entre corpo, imagem e cérebro do que reflete uma preocupação com uma possível mudança fundamental nos modos representacionais que pode ser detectada nos espaços e corpos virtuais dos jogos digitais. Segundo Foucault, para finalizar, pode-se ver o horizonte da episteme moderna, no horizonte da episteme moderna,
em que o reconhecimento empírico do homem foi estabelecido como um princípio de conhecimento, e que o homem, como uma invenção, está desaparecendo. E aí cito novamente Foucault, desaparecendo como um rosto desenhado na areia da beira do mar. Esses jogos, analisados por Farok, parecem pôr em questão as ideias antropológicas sobre os seres constrangidos por seus próprios sentidos e confrontados com sua própria finalidade. Obrigado. Terminou, Reimer? Sim, finalizei. Ok. Muito obrigado, então. Obrigado aos três oradores. Obrigado não só pelos seus contributos, como também pelo cumprimento rigoroso do tempo. Temos aqui, sim, bastante margem para discussão, para conversa, e pronto, portanto, agora vamos entrar em debate. Eu iria perguntar ao Ivan se, entretanto, há alguma questão no YouTube, ou se vai surgindo alguma coisa. Se não, faremos como na sessão anterior e, enfim, iremos iniciar um diálogo de forma mais tradicional, por assim dizer. Ainda não ouvi que chegasse nenhuma questão através do YouTube. Está a correr bem a transmissão em direto, mas, bom, devemos ter uma dúzia de pessoas a acompanhar a sessão. Vejo que a Manuela já pediu para falar. Podemos então retomar a conversa oral através da videoconferência. Ok, muito obrigado, Ivan. Manuela, por favor. Ok, obrigado. Já que temos assim um bocadinho de tempo, eu gostaria que o Marcelo, estes pedaços também servem para prolongar um bocadinho mais a comunicação, não é? Quando não há tempo, que era justamente, eu compreendo esta questão que tenha feito aqui um desvio pela subjetiva indireta livre do Pasolini. Eu acho que é um desvio. Agora, a minha questão é, este desvio ou tentativa, portanto, de abordar, portanto, esta questão do autor, não o coloca novamente no problema, Marcelo? Ok, não sei, gostaria de o ouvir um bocadinho mais sobre como é que então a subjetiva indireta livre do Pasolini, pronto, pode obviamente ajudar a compreender e pelo menos a situar melhor as coisas, não é? Mas, portanto, era continuar mais um pouco a sua comunicação já agora. Okay. É para falar ou vai fazer as questões, André? Não, por favor, Marcelo. Vamos conversando, né? Uhum. Sim. Tá, ok. Bom, Manuela, obrigado pela questão, sempre incisiva. Você me pergunta se essa não é uma questão, não é uma forma de recolocar novamente o problema. Eu diria que sim. De alguma forma, eu ainda não sei exatamente como fugir a esta questão, porque tanto o Foucault quanto o Barthes, eles também trabalham por essa a questão da tentativa de jogar a questão do autor para um outro lugar, para uma outra via. O Barthes me parece mais contundente nesse sentido, me parece que ele se coloca muito mais, de uma forma muito mais clara, inclusive, com relação ao apagamento do autor em função de uma outra categoria que ele coloca como o escritor moderno, né, o escritor contemporâneo. Ele fala de escritor moderno. E o Foucault, que é curioso que no final do debate que ele está dentro dali, tem um dos debatedores que pergunta para ele se ele está dizendo que o autor não existe, se ele está levantando a questão que o autor não existe. E ele é bastante peremptório no próprio debate, dizer, não, minha questão não é essa, não é que o autor não exista. Não é esse o centro da questão dele. O centro da questão que o Foucault diz, ou como eu leio essa passagem, é justamente buscar a função autor enquanto discursividade.
enquanto uma forma de ver a questão do autor que se difere de uma forma, vamos dizer assim, tradicional, antes do período que eles estão falando. Então, eu talvez não acompanhasse tanto o Barthes quanto o Foucault, quer dizer, não é a questão de sair do autor, quer dizer, a gente vai, a não ser que as coisas mudem muito, né, a gente vai continuar referindo a este ou aquele autor, a este ou aquele nome, que, ao final de contas, escreveu aquilo ou tem uma ascendência sobre aquilo. E o que é curioso também, que mesmo nesse texto que foi feito a partir do debate do Foucault, alguém diz isso, quer dizer, existem autores aqui, e o próprio Foucault é o grande autor presente ali, certo? Assim, enquanto alguém ao qual nós damos o nome da obra, vamos dizer assim. Eu vou comentar um trecho aqui que nós conhecemos, né, principalmente vocês, do ST, do GT aí, da IN, eu, com relação ao texto que eu escrevi, que vai ser publicado no livro. Que ali já tem um germe de um pouco dessa preocupação minha com relação ao autor, do que fazer com relação a isso. Só para contextualizar um pouco com os demais, neste texto eu falo sobre o cinema do Karim Ainoun, que é cineasta brasileiro, mas eu não estou comentando exatamente a obra do Karim Ainoun, mas eu estou comentando o processo de pesquisa que me levou a chegar a determinadas conclusões no cinema do Karim Ainoun e possibilidades que nem são possibilidades, já são chaves de compreensão do que eu entendo como sendo o cinema do Karim Ainoun. Mas naquele momento, né, neste texto, quando eu cito Karim Ainoun, eu falo Karim Ainoun, eu comecei a escrever isso, e no final do texto eu resolvi voltar na introdução para colocar esse trecho, que é justamente isso, assim, mas afinal de contas, o que é que eu estou chamando de Karim Ainoun, né? E por que eu estou chamando isso, né, esse conjunto de filmes, de Karim Ainoun? É difícil sair disso, porque afinal de contas a gente está dentro dessa chave, tem uma obra, e essa obra ela é presidida por um nome. E ali, né, a forma como eu lidei com essa questão seria uma forma bem bartesiana, inclusive vou colocar uma nota de pé de página por isso. O que nós chamamos de autor, eu estou falando com Barthes, na verdade, um ponto de condensação de alguma coisa muito maior. Não é? Assim, existe uma cultura ao redor do Karim Ainoun, uma trajetória dele, né, de indivíduo dentro desta cultura. Existe uma série de acontecimentos, textos, filmes do passado que influenciam no cinema que ele faz e naquilo que ele faz, e esse é um ponto bastante importante que já é o suficiente. Aqui também se acompanha no Barthes, para tirarmos um pouco o peso da questão do autor como autor exatamente de tudo aquilo que está aparecendo no filme. E, por outro lado, e isso acho que está no texto também, existe toda uma equipe, né, que contribui para o filme efetivamente. Existem pessoas que escreveram os roteiros com o Karim Ainoun, produtores de set, atores, cenógrafos e etc., que estão contribuindo para aquilo que se poderia, de alguma forma, dizer também, falar sobre eles uma questão de autoria. Então, me parece, respondendo então a sua pergunta, Manuel, não há como fugir, essa é a minha posição hoje, não há como fugir da dação de um nome para uma determinada obra. Os livros de Shakespeare, os filmes de Karim Ainoun, este filme do Glauber, por exemplo, História do Brasil, não tem como fugir disso, mas, ao mesmo tempo, talvez exista a possibilidade, é isso que eu estou investindo, nessa problematização da questão, ao ponto de tentar colocar essa questão de uma forma não exatamente do nome, ligando o nome exatamente a uma obra, e o Foucault fala disso, né, dessa importância para a concepção do autor, do nome do autor, né? O nome do autor é muito forte, ele inclusive ele tem uma relação bastante conflituosa com a pessoa que escreveu aquilo, que é dono daquele nome do autor. Então é isso, assim, me parece que é uma questão que não é possível fugir, mas é preciso problematizar,
E com essa problematização, me parece que, pelo menos a solução que eu encontrei agora, me parece que as questões colocadas por Pasolini, dessa pulverização de vozes dentro do cinema, ou uma possível leitura a partir dessa pulverização, indo um pouco além dos limites estabelecidos por Pasolini, ele coloca limites muito bem estabelecidos entre o cinema de prosa e o cinema de poesia. Ele diz, isto aqui que eu estou falando significa cinema de poesia, ponto final, mas o que eu quero fazer é, a partir disso que o Pasolini pensa como cinema de poesia, tentar pensar isso numa outra chave, como uma forma de lidar com a questão da autoria no cinema, sem abandonar o nome, efetivamente, os filmes de Carinha em mim, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, tentando dar uma sacudida nessa história, problematizar, colocar todas essas influências, que são influências de tanto ao redor dele, da equipe dele, que também está fazendo o filme, como da própria situação dele no cinema e no Brasil, na cinematografia brasileira e mundial. Seria mais ou menos isso, quer dizer, é um desvio, sim, eu concordo, ou uma tentativa quase desesperada de tentar dar uma solução para uma questão que lhe afeta, né? Como sempre, né? A pesquisa a gente não pode esquecer que é sempre alguma coisa que afeta, né? Assim, o problema da pesquisa, no fundo, é o nosso problema, né? Eu preciso responder isso. Neste momento, eu tendo a responder com o Pasolini a partir dessa pulverização de vozes, para tentar resolver a questão, pelo menos no cinema, não na literatura, não na filosofia, etc., mas no cinema, pela pulverização de vozes, e essas vozes, assim, só finalizando, para não estender mais, essa pulverização de vozes não seria não apenas aquilo que o Pasolini fala com relação à relação no texto do cinema de poesia, a relação entre o autor, né, o cineasta, o autor, e os personagens, né, esse embate conflituoso entre esses dois polos, mas talvez indo um pouco além e pensar no combate uma complementação, uma oposição entre aqueles que estão trabalhando criativamente com o filme em questão. Eu não sei se eu respondi a você, Manuela. Eu acho que no fundo eu problematizei mais do que respondi, como é minha característica. Tá, obrigada, Marcelo. Entretanto, ainda relativamente ao Marcelo, a Thalita gostaria de colocar uma questão e depois temos o Eduardo também. Bom dia e boa tarde a todos e todas. Muito obrigada por me receberem aqui nesse GT. A minha pergunta para o Marcelo, eu cheguei a escrever no chat, mas eu vou endereçar em voz alta até para o registro ficar bem mais rico. Eu fiquei muito curiosa, Marcelo, eu gostei bastante da relação que você vai fazer com a subjetiva indireta livre enquanto solução para pensar as múltiplas possibilidades de entendimento do que é autoria, né, no campo do cinema. Eu gosto bastante dessa reflexão, eu gosto bastante desse texto do Pasolini sobre cinema de poesia, na verdade. E na sua resposta para a Manuela, você, inclusive, começou a dizer, mas eu gostaria de entender, assim, até para eu entender quais conexões você está fazendo e quais obras, quais cineastas, além do Karim, pelo que eu entendi na sua fala, você consegue identificar esse elemento da subjetiva indireta livre, entendeu? Mais para entender, ficar mais claro, eu acho que, para mim, e talvez para os colegas, os tipos de conexões que você está fazendo, né? Porque eu entendo que é uma reflexão de cunho ensaístico, no sentido de tentar entender como isso acontece de várias formas, sem se prender a uma obra ou a um cineasta específico, né? Mas, ao mesmo tempo, com certeza, foram algumas obras e alguns cineastas que te levaram para esse lugar, né? E aí eu queria entender, saber mesmo que obras e conexões são essas. Obrigado, Thalita, conhecida nossa, do nosso SCT, e também de encontros, né, encontros em congressos.
Bom, eu não sei, deixa eu ver se eu consigo formatar aqui uma resposta que tem uma coerência. Quando o Pasolini fala em cinema de poesia, ele está pensando especificamente em alguma coisa até bastante localizada, né? Quer dizer, eu estou aqui recorrendo ao texto. Ele começa dizendo que o cinema ele admite uma natureza que ele chama de onírica, selvagem e etc. para o cinema. Essa é uma natureza já de partido, vamos dizer assim, né? Que ele identifica essa natureza de princípio e que o cinema foi de alguma forma, deixa eu ver a palavra, deturpado, vamos dizer, porque ele é muito pesado com relação a isso. Ele foi introduzido outro tipo de, vou usar uma expressão pasoliniana também, que seria feita ele, um outro tipo de linguagem, né, dentro do filme, para que ele fosse, de uma certa forma, domesticado, e domesticado para um certo sentido. Aí entra toda aquela discussão e preocupação do Pasolini com relação ao capitalismo, ao consumismo, etc., né? Porque a explicação que ele dá é a coisa da indústria da evasão. Quer dizer, a indústria da evasão teria sido a principal responsável. Depois ele vai lançar isso, mas enfim, no texto ele vai dizer que a indústria da evasão foi a principal responsável por tirar o cinema daquilo que o cinema tinha como potencial. O que é curioso também, porque assim, ele não está inventando essa questão, né? Ele está trazendo essa questão também em outros lugares, né? Na verdade, esse embate, me parece, é um embate que remete lá ao início realmente do cinema, né? Quando o cinema espanta, né? Que no caso o trauma nas pessoas que acompanham o cinema, e há esse embate de, bom, o que fazemos com isso? E há toda uma discussão ali na década de 20, 30, 40, e depois segue adiante, sobre o que é exatamente que estamos lidando, né? O que é isso no cinema? E toda essa via, o Pasolini é muito claro sobre isso, então me parece que toda essa via talvez seja uma tentativa de alguma coisa como um cinema de poesia voltar à cena. Vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo entre muitos outros. O Entr'acte do René Clair, por exemplo, né, que é tido como um dos grandes filmes dadaístas, desculpa, grandes filmes dadaístas, ele talvez seja uma forma avant la lettre de cinema de poesia que o Pasolini não cita, né? Porque no discurso do Pasolini parece que todo o cinema antes, e ele coloca um peso naquele festival de 65 de Pesaro, né, na Itália, parece que todo o cinema anterior não faz parte disso, foi todo comercializado. Não foi, né? Não foi. Então você tem uma série de filmes e de cinematografias inteiras, inclusive, né, na Alemanha, França, experiências no Brasil, em Portugal, que você poderia colocar como, bom, isso aqui tem alguma coisa a ver com isso que ele está chamando de cinema de poesia. Mas o Pasolini, especificamente, não. Né? No texto, ele vai colocar a coisa muito bem estabelecida a partir daqui, década de 60, por conta desta característica, ele vai analisar três autores, especificamente, que é Godard, Antonioni e Bertolucci. Cita Milos Forman, cita Glauber, né? Mas ele fala mesmo sobre esses três autores. Poderia colocar esse próprio também, mas ele não faz isso. Mas ele tá colocando uma coisa muito específica ali, né? No sistema de poesia. O meu esforço, Thalita e colegas, seria tentar, neste momento, seria tentar pensar ou tentar levar esta questão, esta tensão do cinema de poesia, notadamente naquilo que o cinema de poesia tem de para mim, bastante interessante e estranho também, na questão da polifonia das vozes, né? Tentar levar essa questão para outros lugares, e não exatamente ou não apenas para outros filmes. Eu citei o Karim Ainu porque é um cineasta que eu venho trabalhando já há algum tempo, e eu cheguei a algumas conclusões com relação ao Karim Ainu, no sentido do que eu consegui construir a partir daquilo que eu vejo nos filmes do Karim Ainu. Eu poderia citar vários outros cineastas, principalmente do Brasil, dessa geração de filmes também. Mas, de qualquer maneira, Thalita, o que eu gostaria de ressaltar aqui, que é uma outra coisa que não exatamente cineastas, mas que eu acho que eu até comentei ainda agora. Em que sentido isso poderia ser levado também, não apenas para filmes de cineastas,
mas para um determinado ponto da teoria dos cineastas, que é a afirmação de que cineasta não é só aquele que dirige, né? Ou, por exemplo, em outras cinematografias, aquele que escreve, né? Existe uma ascensão, por exemplo, me parece, do roteirista naquilo que a gente chama de série televisiva, por exemplo, essa é uma força do roteiro ali. Levar essa noção de subjetivo e direta livre, além dos filmes, você tem razão, isso é importante, mas também para esta outra questão, quer dizer, quem está falando ali pelo filme, além do, por exemplo, Karim Mu, ou Beto Bran, ou, enfim, Marcelo Gomes, né? Quem está falando ali exatamente, além do Marcelo Gomes que fala, além desse ponto aglutinador que é o autor, por exemplo, e que o Barthes fala no seu texto, que o Foucault fala, Bakhtin, e por aí vai. Mallarmé, vamos primeiro a colocar essa questão no se o autor existe ou não, mas colocar essa questão a partir dessa característica do cinema de poesia do Pasolini e tentar ver também, tentar criar um pensamento a partir dessa questão. Bom, o cinema é uma obra coletiva, não estou querendo tirar a autoria do autor oficial, vamos dizer assim, do diretor, mas querendo considerar realmente todos os outros aspectos. Alguma coisa que a gente discutia e continua discutindo, né, no nosso ST da Socine, a qual você apresenta trabalho, que é justamente a preponderância do diretor como aquele a quem se estuda, aquele a quem se dá esse nome de autor. E eu estou falando isso, Thalita, assim, comigo também, assim, né? Toda vez que eu, dentro desse eu enviei um trabalho, né? Algum tempo que eu não vi trabalho, mas assim, mas que eu enviei um trabalho falando sobre algum autor de cinema, invariavelmente era um diretor. E a gente discutia, eu me lembro na época, né, quando éramos os coordenadores, eu, o Eduardo Baz e o Bruno Leite, a gente conversava de vez em quando, né? Poxa, mas tem também outros, né, vários agentes, né, outras discussões e também outras questões da autoria entrando, como essas questões colocadas por Pasolini, por Barthes e por Foucault, quer dizer, mesmo aquele autor oficial, ele é completamente atravessado pelo seu contexto social, pela sua história, por outras culturas, etc. Então, essa questão me parece que precisa ser, e esse é um empenho meu, agora, neste momento, precisa ser ampliada para outros lugares que não exatamente o lugar do diretor. Não sei se eu te respondi, Thalita. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Uhum. Ok. Eduardo, por favor. Olá, bom dia e boa tarde, novamente. Obrigado pelas falas, acho que tem aí interconexões bem interessantes. Eu estava pensando aqui bastante na fala do Marcelo, até porque também tenho trabalhado nessa ideia de como conceituar a expansão para o cineasta, né? Lutando para que um capítulo saia finalmente sobre isso. Mas, enfim, acho que eu gostaria de passar um pouco assim para a Bruna e para o Jamer, né? Mas me interessou bastante a ideia, Marcelo, do Pasolini nesse jogo, ainda que eu também tenha ficado um pouco em dúvida, mas entendi agora, principalmente na sua segunda resposta, que a ideia é pensar sobre outros criadores e como eles poderiam estar inseridos nesse jogo através da indireta livre. Mas, enfim, eu queria ouvir um pouco da Bruna, assim, eu fiquei muito interessado também na ideia quer dizer, a gente vê tantos estudos sobre o Glauber, mas pensar no Glauber enquanto leitor, eu acho que é interessantíssima essa ideia, né? O espectador, Glauber, e o leitor de literatura, de escritos também, né? Até porque ele, quando escreveu, se referiu muito a outros escritores, como se disse, e a outros filmes, né? E num dos textos que o Marcelo citou, do Barthes, né, o Barthes diz que a morte do autor terá que ser paga com a sanção do leitor, o nascimento
do leitor, né? Então, eu queria entender, só que você dissesse um pouquinho mais de que maneira está pensando esse Glauber leitor enquanto autor, né? Não só no filme em questão, na história do Brasil, mas, enfim, um pouquinho mais pensando no geral, né? Talvez, se for possível. E se eu puder, André, posso fazer mais uma também? Sim, Eduardo, claro. Mas é mais ou menos na mesma ideia, só que aí pensando no leitor, no caso da proposta do Farok, deslocado do lugar tradicional do dispositivo cinema, né? De que maneira dá para pensar nesse... Estou falando a palavra leitor e não espectador por razões, né, de ligar aí com os textos citados, mas de que maneira esse leitor passa a ser... Não sei se eu arriscaria dizer passa a ser autor, mas a provocação é essa, né? Tem alguma coisa aí de autor mais do que no dispositivo tradicional cinema? Obrigado. Eduardo, obrigada pela tua pergunta. Na verdade, a minha pesquisa de mestrado ela foi toda em torno de pensar uma figuração desse leitor Glauber Rocha. Inclusive, o texto do Barthes, que o Marcelo trabalhou, foi um texto fundamental para a minha dissertação, alinhado com alguns outros. Também eu vim mais numa teoria da literatura, da crítica literária, então pensar um pouco esse lugar justamente em contraposição a um cinema novo que se exigia essa autoria, justamente quando essa questão é colocada como preeminente, assim, muito preeminente, essa questão de uma autoria no cinema, pensar nesse leitor Glauber Rocha. E como eu fiz? Primeiro eu pensei nos arquivos, mas os arquivos eles estavam disponíveis no momento da minha pesquisa, porque o Tempo Glauber, que guardava os arquivos do Glauber no Rio de Janeiro, ele foi encerrado, infelizmente, por questões de falta de investimento público, e a biblioteca dele foi para a Cinemateca Brasileira, e ainda não estava, naquela altura, disponível para acesso. Então, eu fui percorrendo pelas cartas, pelas entrevistas, pelos roteiros, uma certa biblioteca subterrânea, né? Fui atrás tentando fazer essa figuração de um Glauber Rocha leitor. E aí, não só a História do Brasil, assim, eu fui encontrar a História do Brasil mais à frente na minha pesquisa, mas a ideia era mesmo pensar nessa leitura, no modo como lia, né? Porque o Glauber também ele lê, os amigos contam relatos que ele lia muito, que ele lia os livros às vezes 3 vezes seguidas, alguns livros ele lia só um trecho e citava. O Glauber cita muito errado, gosta de afirmar um antiacademicismo, que depois é um pouco contraditório também, mas foi mesmo perseguir perseguir o que ele lia, né? O que forma o pensamento, tirar um pouco dessa ideia do gênio, né? Que a gente tem muitas vezes nessa ideia muito fixadora da autoria, uma ideia assim de um gênio, de uma inspiração, de algo que como se algo não fosse construído ali por outros, bebendo de outras fontes, né? Vendo muitos outros filmes, lendo muitos livros, e foi um pouco isso. História do Brasil, por exemplo, ele fez uma pesquisa, ele mandou chegar, ele recebeu o financiamento, acho que parece que a Ivana Bendis fala de 2.000 livros que chegaram para ele fazer essa pesquisa, assim, ele era, né, essa coisa um pouco megalomaníaca, mas uma pesquisa muito intensa dos autores, dos intérpretes nacionais mais conhecidos, Sérgio Buarque de Holanda, Celso Furtado, Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, mas também a literatura. Ele tentou abraçar algo enorme para dar conta de um filme enorme, e por isso ele é inacabado, né? Acho que foi mais ou menos isso que eu tentei dizer, essa fome de leitura que não consegue finalizar, não consegue encerrar um pensamento inteiro sobre o objeto que ele tinha. Não sei se te respondi, Eduardo. Estou tentando ser breve. Posso? Eduardo? Não? Ok. Então passamos para o Jamer, talvez. Sim, obrigado. Respondeu, estava ótimo. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Eduardo, pela pergunta. Essa é uma questão que é bem interessante em relação a muitas obras do Farok, principalmente as obras de videoinstalação, em que o papel do espectador ou do leitor ou do observador é muito fundamental, mas já acontecia muito nas obras
de documentário em cinema, né? Para cinema e para televisão, quando o Farok produzia ora a tela dividida em dois canais, ora o que eu chamei na minha tese de montagem espacial a partir de séries ou blocos, como, por exemplo, em Imagens do Mundo, Inscrição da Guerra, em que Farok monta o filme com diversos aspectos distintos que, por hora, parecem não fazer conexão, e ao final do filme é o próprio espectador que se dá conta de que as conexões haviam e que a construção dessas conexões se davam na relação entre as séries e não na montagem cronológica, né, da justaposição, da sobreposição das imagens. E parece que o Farok consegue fazer isso de uma forma arquitetônica e metodológica muito interessante quando ele passa para as videoinstalações e começa a usar o espaço do museu como um espaço em que o espectador também pode produzir determinadas montagens por ele mesmo, né? Como no caso dos 4 canais dessa obra, 4 paredes de uma sala, em que cada uma delas tem a sua narrativa e o seu som, e o próprio espectador faz correlações entre uma parte e outra, independente de assistir na sequência, né? E isso tem uma característica importante, porque, principalmente nessa obra Parallel, que é uma espécie de multiplicidade, para não, na falta de outra palavra, semelhante a algo muito presente em histórias do cinema do Godard, por exemplo, né? Quando Godard faz uma obra sobre a história do século XX, a partir de mais de 200 obras da história do cinema, chama isso de histórias do cinema, faz tudo isso em vídeo para exibir na televisão, né? Então tem essa ideia de atravessamentos aí na obra do Godard, que o Farok utiliza muito em Parallel. Claro, a partir da minha observação, né? Não há uma correlação direta entre uma coisa e outra. Quando o Farok faz uma obra instalativa, uma obra de videoarte, tratando de uma questão dos jogos de computador, fazendo múltiplas correlações com o próprio cinema, e o interessante é que essas múltiplas correlações com o cinema ele não faz de forma comparativa, no sentido simples da comparação, né? Ele faz uma análise via a representação desses objetos, dessas imagens nos videogames, tem uma ligação direta com uma ideia de representação no cinema, principalmente a ideia da câmera, né? A ideia da movimentação da câmera, mas ao mesmo tempo quando ele tenta mostrar que a narrativa é pouco importante para esses jogos, né? Quando a gente joga esses jogos, a gente está sempre atrelado à narrativa, a um personagem, né? Um avatar, mas não é isso que faz com que essas imagens tenham uma importância na representação, e sim a própria produção de sentido que essas imagens produzem na ideia de movimento dessa nova tecnologia. Se correlaciona muito mais à fotografia e os primeiros experimentos com imagem em 3D, por exemplo, do que exatamente ao cinema, né? Então ele faz uma correlação que é ida e vinda em relação ao cinema, exterior ao próprio videogame e interior ao próprio videogame. Então isso também é interessante quando ele coloca que o espectador também, no caso do usuário, né, do videogame, também é uma peça-chave nessa ideia de uma superação da representação via fotografia, pintura ou cinema, por exemplo. Não sei também se te respondi. Assim. Obrigado, sim. Muito bem. Temos mais alguma pergunta? Entretanto, Ivan, chegou alguma coisa por via do YouTube? Não, ainda não. Parece que continuamos à moda antiga. Ok, muito bem, mas eu só queria confirmar de qualquer forma. Pronto, eu gostaria só de deixar aqui assim, uma ou outra nota, nomeadamente para a Bruna, e que de facto tem que ver, enfim, enquanto talvez se alinhe mais uma outra questão, e que tem que ver com a interseção de facto e do pensamento do Glauber enquanto lá está, enquanto leitor, como foi dito, e esse interesse, e depois como é que isso depois é transportado para a sua obra cinematográfica. E parece muito interessante, não é? Haver esta leitura do Glauber
leitor e pensador de uma história do Brasil, que depois acaba por transpor para o grande ecrã. E eu acho que isto levanta, portanto, realmente é uma situação que acaba por intersetar várias e convocar várias áreas do conhecimento e do saber, várias questões, e não sei se, enfim, isto é mais um comentário talvez do que uma questão, mas gostaria de saber se a Bruna gostaria de elaborar sobre isso, sobre os aspectos que essa situação convoca, não é? Portanto, a ideia da historiografia e tudo o que a historiografia, de certa forma, evoca e traz para cima da mesa, e a forma como depois isso também acaba por trazer algum tipo de problemática, essa problemática toda acaba por verter, que normalmente está no campo académico, mais da historiografia e tudo mais, mas acaba depois por verter para o cinema. Relativamente ao paper também, à apresentação do Jaimer, mais uma vez gostaria de ouvir elaborar um pouco mais sobre todo o diálogo, digamos assim, intermedial e, enfim, também mais uma vez estas intertextualidades que nós vemos e a forma como isso progressivamente se está a verificar. Portanto, houve aqui um exemplo claro, não é? Portanto, um case study que foi trazido, mas de certa forma como, por exemplo, esta questão dos games e tudo mais acaba por existir hoje e de certa forma também tem conhecimento de outros cineastas que também têm algo a dizer sobre isso, têm uma palavra sobre essa forma e como é que veem essas intermedialidades e como é que a aplicam na sua obra. Posso ir? Sim, Bruno. Tá bem. André, meu mestrado, minha pesquisa, ela se enquadra num programa de pós-graduação interdisciplinar em memória social. E eu fiz na parte de memória e linguagem, que tem uma interseção entre cinema, literatura e outras artes, né? Então, existia esse desafio que a interdisciplinaridade ela coloca, porque ao mesmo tempo que você permite um caminho por entre as fronteiras das disciplinas, né, a tentativa de derrubar e questionar mesmo essas fronteiras, existe também a dificuldade de você ter mundos inteiros de cada disciplina para também tentar percorrer, né? E na minha pesquisa, então, vai se fazendo recortes, por isso História do Brasil, assim, durante a minha pesquisa eu senti mesmo a necessidade de ler muita historiografia, eu cheguei a fazer uma disciplina na UF, na pós-graduação de História da UF, sobre a questão do ensaio e a história, a escrita ensaística, porque também escolhi chamar esse filme de um filme-ensaio, que também convoca toda uma discussão sobre o gênero ensaio na literatura, que é transposta para o cinema, como é que a gente faz essa transposição desse eu que escreve e que também é rompido, né, que também é um sujeito que se afirma, mas se dilui nessa escrita do ensaio, que evoca esse objeto. E eu acho que a pesquisa foi um pouco... E teve esse desafio de tentar percorrer uma biblioteca gigante, infinita, que hora é citada, hora não é, né? O Glauber, ele não cita tantos livros nos seus filmes, né? Diferente, assim, do Godard, que toda hora tem citação literária. O Glauber tem algumas citações muito conhecidas, mas não são muitas. Então, também esse desafio de pescar as leituras a partir de cartas, a partir de citações, mas também a partir... tentar absorver esse universo para tentar identificar nos filmes justamente aqueles livros. Então, também tentar percorrer essa biblioteca. Foi mais ou menos por aí, assim, esse desafio de fazer algo interdisciplinar, mas que não fosse também muito raso ou superficial, né? Tentar equilibrar esses dois pratinhos da balança. Não, só por dizer que há aqui assim, uma componente que eu acho bastante interessante, que é, pronto, enfim, eu no meu papel, pessoa também que é dada à interdisciplinaridade e que passou, enfim, durante algum tempo no campo da história e ainda hoje trabalho isso, e portanto estou a par também de todas essas questões
que muitas vezes depois acabam por vir para os estudos fílmicos e pronto, eu achei interessante realmente esse ângulo, esse ponto de vista, esse ângulo de ataque por assim dizer, ao Glauber Rocha, na medida em que transporta, ou pareceu-me transportar, uma série de questões que são debatidas hoje na historiografia para o campo específico do cinema e pronto, e tentar perceber como é que isso depois acaba por se transpor para a tela, não é? Por exemplo, aquilo que se falou da ideia de contar não a história dos vencedores, mas a história dos derrotados e como o Glauber vai contar essa história. Pronto, e nesse aspecto, de facto, achei um gancho muito interessante. Jaimer, por favor. Obrigado, André, pela pergunta. Essa ideia de uma certa intertextualidade ou intermedialidade numa perspectiva analítica e teórica de trabalho do Farok, como eu falei antes, ela acompanha praticamente a obra toda dele, né? Ele sempre teve um caráter mais ou menos comparativo e mais ou menos de relação entre as imagens e outros aspectos do mundo, né? Seja o mundo do trabalho, muitos filmes dele tratam dessa questão do operariado, e como as máquinas e a relação entre a sociedade, máquina e trabalho, a partir das imagens, e as próprias imagens afetam essa relação. Isso mais no campo político, né, do início da carreira dele. Depois os aparatos de guerra, né, desde filmes sobre o Holocausto até as obras recentes, como a que eu citei no início da minha fala, Serious Games, em que ele está pensando essa produção desses aparatos de imagem tecnológica em função dos mecanismos de guerra. E principalmente nessa obra, quando ele faz uma relação que seria de um avanço, né, desde a representação na pintura, passando pelo cinema e chegando nas imagens digitais do computador, e aí a gente poderia pensar que seria cronológico e a partir de um avanço tecnológico das imagens digitais, e ele faz um retorno ao século XIX e faz comparações com a história da arte e com elementos da história da arte que remetem muito mais a uma ideia do próprio discurso visual, né, da cultura visual, do que exatamente da tecnologia. Então, isso parece um tipo de relação, claro, ele não é nada didático nesse sentido, né? Ele não deixa praticamente nada claro, ele faz apenas pontuações e marcações na sua própria narração em relação a pontos de observação do que ele está tentando produzir como discurso, mas, ao mesmo tempo, são as próprias imagens que produzem, teoricamente, análise sobre as próprias imagens. E eu achei essa metodologia bastante interessante. E aí, eu fiquei pensando aqui em outros cineastas, outros artistas que produzem algo semelhante. Eu citaria uma cineasta que é muito próxima de Farok, com uma influência muito direta, que é Rita Steyer, que é uma cineasta alemã de origem japonesa e que produz obras de videoarte nesse mesmo sentido, inclusive pensando também em alguns aspectos de mecanismo de guerra, a guerra feita por imagens, as guerras recentes, né? Tem uma obra dela na Síria, ela anda por algumas cidades na Síria, totalmente destruídas, com um iPhone, filmando com um iPhone, e ela vai perguntando para a Siri, que é a inteligência artificial da Apple, o que aconteceu com aquela cidade. E a Siri não consegue responder, e aí ela fica problematizando a falta de resposta da Siri sobre um acontecimento que é importantíssimo, que é a destruição de Alepo, por exemplo. E, entre outras, como uma exposição dela que se chamava Circulacionismo, e a ideia de circulacionismo foi uma ideia, inclusive, conceitual e teórica, justamente porque um museu comissionou a obra dela, né? Ela teve um financiamento para produzir uma obra, e a ideia dela produzir a obra, ela foi para o Afeganistão e começou a coletar projéteis de balas da guerra do Afeganistão. E ela conseguiu identificar que a maioria, grande parte desses projéteis eram de uma indústria bélica. E ela resolveu investigar essa indústria, ela descobriu que a indústria de armas, essa indústria de armas era a maior financiadora do museu que estava contratando ela para fazer a obra. Então, o dinheiro que ela estava recebendo para fazer a obra era o dinheiro das balas que ela estava investigando para a obra dela. Então, ela chamou isso de um circulacionismo do capital e produziu a obra em cima disso. E que tem um pouco dessa intertextualidade, dessa intermedialidade também. Mas eu estaria um cineasta também que é muito distinto e bastante afastado dessa ideia mais técnica, analítica e metodológica do Farok,
que seria Patrício Guzmán, quando faz, na trilogia, exatamente uma comparação sobre a natureza e sobre aspectos topológicos e territoriais do Chile. Há questões políticas que são, nos filmes, muito evidentes, né? Mas que, a priori, antes da gente assistir os filmes, essa relação seria um tanto inusitada, e as correlações que ele acaba conseguindo produzir nos filmes não seriam possíveis se não fossem na ordem do próprio filme. Ou seja, tem também ali um pensamento teórico dessas correlações entre a natureza e o que há de espantoso na natureza, numa geografia muito específica do Chile, em comparação com os acontecimentos políticos que lá aconteceram. Então, citaria esses dois cineastas, uma mais aproximada, diretamente aproximada, e um bastante afastado, mas que produz, talvez, uma relação teórica interessante. Ana, desculpe, só qual o nome da primeira cineasta que você citou? A alemã? Eu vou escrever aqui no chat, porque ela tem um nome um pouquinho difícil, é Rito Style. Vou escrever aqui. Ô, Jamer, eu já escrevi o nome dela, que eu já conheço. Exatamente. Tá bom. Obrigado. Ok, muito obrigado. Nós estamos a aproximar-nos efetivamente da hora em que iremos terminar esta segunda mesa do GT da Teoria dos Cineastas. Talvez, uma vez que não há mais perguntas ou questões, eu irei então agradecer mais uma vez aos oradores, portanto ao Marcelo, à Bruna e ao Jamer, e reiterar o quão importante é para todos nós, para esta comunidade, e não só o GT de Teoria dos Cineastas, e pronto, e foi um prazer para mim moderar este painel. Espero também que tenham gostado desta manhã, sem dúvida nenhuma, dedicada à teoria dos cineastas, e que levantou várias questões muitíssimo pertinentes, tanto do ponto de vista enfim, por um lado, a questão peço desculpa, só aqui assim uma intercorrência, portanto, do lado dos oradores, como também da nossa conversa. E pronto, e assim sendo, dou então por encerrada esta sessão. Convido-vos a continuar com a AM, com o encontro da AM depois deste intervalo para almoço, e pronto, e mais uma vez foi um prazer participar neste evento, e seguiremos sem dúvida nenhuma ao nível de GT da AM de Teoria dos Cineastas, com novas iniciativas e a desbravar caminho dentro desta área específica, deste novo ângulo, que tenta ser o mais inovador possível relativamente à teoria do cinema. Obrigado a todos. Vou desligar já a reunião. Até a próxima, então. Continuamos à tarde. Adeus, bom almoço. Até.